aí, é natural que a gente pergunte, né? Por que que você só escolheu uma chave estrangeira para colocar como chave primária, Duarte? Por que que a gente não pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó? É claro, obviamente a gente vai colocar aqui, né? Identidade humana, identidade mulher, referencia mulher. Então, na hora de escolher a chave primária, pode ser uma dúvida muito comum falar, olha, né, no slide está lá sua identidade mulher, por que que eu não posso colocar a identidade homem? Observa o seguinte, se eu colocar os dois, eu continuo com um relacionamento um para um, né? Uma mulher só pode ter um casamento com um homem, certo? Porque se eu repetir aqui, o que vai acontecer? Eu não consigo distinguir pela chave primária quais são as duas linhas. Ah, então é a mesma coisa de eu fazer isso. Eu fazer apenas a seleção dos dois. Sim, a identidade mulher foi escolhida arbitrariamente aí, tá? Mas observa, lá na primeira aula do modelo relacional, a gente fez a definição de chave primária. A chave primária não pode repetir em duas linhas da tabela casamento e, por definição, a chave primária é mínima. Então, se eu escolho os dois campos como chave primária, essa chave primária não vai ser mínima, porque tanto a identidade do homem quanto a identidade da mulher são elementos que pertencem à chave primária e identificam unicamente cada linha da tabela. Então, a gente escolhe um dos dois, né? No exemplo do slide, a gente escolheu a identidade mulher para ser a chave primária, e a identidade homem vai virar o quê? A chave alternativa. Então, vamos lá. Vamos continuar. Fusão de tabelas, né? Então, a fusão de tabelas vai considerar que a gente vai juntar, né, tanto o homem quanto a mulher numa tabelona. Nesse caso aqui, a gente escolheu, né, a tabelona casamento, e aí juntou, né, identidade homem, nome, data, regime, identidade mulher, nome mulher. A primeira pergunta é, qual é a chave primária dessa tabela? É a identidade homem? Se ela for identidade homem, vamos olhar para o desenho aqui em cima, né, com o modelo R. Eu estou dizendo aqui, ó, que eu posso ter uma mulher com 0 ou 1 homens. Então, estou dizendo que eu posso ter uma instância daqui que não tem homem. Se eu colocar a chave primária como identidade homem, a chave primária vai estar nula. Então, a gente está ferindo o princípio da chave primária, né? A restrição de integridade da chave primária. Ah, se eu fizer a identidade mulher, é a mesma coisa, a gente só trocou a entidade, tá certo? Beleza. Se a gente pensar direitinho, essa solução aqui, se a gente conseguir escolher uma chave primária ideal, ela vai gerar muito campo vazio, né? Muito campo opcional. Então vamos lembrar que é uma das coisas que a gente quer evitar, né? Então já dá para ver que a fusão de tabela não é a melhor solução quando as duas entidades são opcionais, na verdade é inviável, né? A gente acaba criando uma chave primária artificial, tem gente que faz uma mágica de juntar as duas chaves primárias em uma só, mas aí você fere totalmente o modelo R inicial, né? E aí vai. Então a gente está falando que na discussão
um para um, onde as duas entidades não são obrigadas a participar daquele relacionamento, a gente vai escolher ou tabela própria ou adição de colunas. E aí, qual vai ser a sua escolha? Naturalmente, a gente vai escolher a coluna, a adição de coluna, né? Falei coluna própria, tabela própria ou adição de coluna. A adição de coluna, porque a gente diminui assim o número de chaves, né? Se a gente usa a tabela própria, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar duas chaves estrangeiras que vão ser referenciadas pelas chaves, que vão referenciar as chaves primárias das duas entidades. Então, aumenta o número de chaves e aumenta o número de junção, né? Então, a gente vai falar que a adição de coluna vai ter uma junção só, né? Enquanto aqui tem duas, então é o menor número de junção. Só tem uma chave estrangeira, então a gente tem um menor número de chaves, enquanto aqui, né, o relacionamento vira uma tabela e ganha duas chaves estrangeiras, mas isso não significa que a tabela própria não é aceitável, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Tá. Então a gente terminou aqui, né? Essa tabelinha aqui é para a gente lembrar, para ficar fácil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as modelagens em que eu tenho uma entidade que não precisa participar do relacionamento, enquanto a outra, obrigatoriamente, para existir a instância da tabela, tem que participar do relacionamento. Então vamos lá. Quem é alternativo, quem é obrigatório? Vamos olhar para a multiplicidade. Ó. Um correntista tem 0 ou 1 cartão magnético. Então, um correntista não é obrigado a ter um cartão magnético. Um cartão magnético tem no mínimo 1 e no máximo 1 correntista. Então, um cartão aqui é obrigado a ter um correntista. Então, vamos fazer o nosso passo a passo bem rápido. Primeiro passo, cria a tabela correntista, cria a tabela cartão magnético. Segundo passo, coloca o código em correntista, né? O nome no correntista, o código no cartão magnético e a data de expiração no cartão magnético. Terceiro passo, chave primária, sublinha o código, sublinha o código do correntista e o código do cartão magnético, um em cada um. Nenhuma das duas entidades é uma entidade fraca, então a chave primária de correntista, que é o código correntista, identifica unicamente. A chave primária de cartão magnético é o código do cartão magnético que identifica unicamente. E aí agora a gente vai mapear esse relacionamento aqui. Então, lembrando lá que a gente tem que sempre manter na mente o que a gente quer evitar. A gente quer reduzir o número de junção, a gente quer diminuir o número de chaves e a gente quer evitar campos opcionais, né? Então, sempre que vocês virem 0 ou 1 aqui, toma cuidado, porque tá para ver que o 0 ou 1 pode gerar, né, quando começa com 0 aqui, na verdade, pode gerar um campo opcional. Vamos lá. Primeiro passo, correntista. Segundo passo, cartão magnético, né? Perdão, aqui já foi direto, né? A gente já falou. Então vamos lá. Primeira operação, fusão de tabelas. Fundiu correntista com cartão magnético. Então aqui, ó, código correntista, nome, código do cartão, data de expiração. Vamos ver se a chave primária está batendo? A chave primária está batendo, né? Se eu tenho um correntista, eu vou ter ou não um cartão de crédito. Sempre que eu tenho um cartão magnético, eu tenho um correntista. Então, o número do correntista vai identificar o seu cartão magnético, né? Problemas aí. Posso ter um correntista que não tem cartão magnético, então posso ter o quê? 2 campos opcionais. Então, é inviável essa solução? Não é inviável essa solução, mas ela tem um problema de campos opcionais. Segunda, adição de coluna. A gente já sabe que vai adicionar a chave estrangeira em quem participa obrigatoriamente do relacionamento. Quem participa obrigatoriamente do relacionamento? Cartão magnético tem que ter um correntista. Então aqui, ó, código do cartão, data de expiração. A gente
faz o quê? Opa, coloca a chave estrangeira, que é a chave primária do código correntista, que vai referenciar o correntista, né? Beleza. E a tabela própria, como o nome diz, né? Aqui, como não tem nome, a gente coloca lá o nome das duas entidades que está associando. E aí a gente já fez isso outra vez, né? Esse cara precisa de um correntista, coloca a chave primária dele dentro da tabela, né? E aqui, ó, obrigatoriamente, se existe a instância do relacionamento, ele tem uma chave estrangeira para código correntista. Até aqui, nada demais. Observa que a chave primária nessa relação aqui vai ter o código do cartão como chave primária. Por quê? Porque eu posso ter um código do cartão como chave primária, porque eu posso ter um código de correntista que não tem um código de cartão. Agora, toda vez que eu tiver um código de cartão, eu vou ter que ter um código de correntista. Ah, Duarte, mas se eu trocar? Não faz diferença nenhuma, tá bom? O único problema é se o programador inventar de inserir aqui um correntista que não tem cartão. Então tem que só tomar cuidado na hora de inverter para ver se o cara entendeu que o 0 ou 1 é aqui. Então qual é a melhor solução, Duarte? A melhor solução é deixar essa aqui, porque quando você fala que ele tem um cartão, você obriga na tabela própria a colocar o código do cartão, logo você vai ter que criar o cartão e associar ele ao correntista. Se você colocar o código correntista como chave primária, eu posso criar um correntista, criar uma instância nessa tabela e não ter um cartão. E aí a gente gerou uma inconsistência no banco. Então, vamos lá. Discussões interessantes no caso 1 para 1. A solução da tabela própria é pior que a solução por adição de colunas. Por quê? Porque naturalmente eu criei uma tabela nova, logo eu aumentei o número de chaves para fazer junções. Se aumentei o número de chaves, eu vou aumentar o número de índices. É claro que, tanto na tabela própria quanto na adição por coluna, a gente não vai ter campo opcional, né? Se você fez direitinho, não vai ter campo opcional. E aí, se a gente for olhar no caso do 1 para 1 da adição de coluna para fusão de tabela, a gente vai tomar cuidado, porque apesar da fusão de tabelas ser menor em termos de número de junção, porque naturalmente você não vai criar uma chave estrangeira, vai reduzir o número de chaves, né? Ele tem um problema de gerar o quê? Campos opcionais, tá bom? E aí a gente vai balancear, lembra? São 3 para 1, olha. A fusão de tabela tem o quê? Menor número de junção, menor número de chaves, enquanto a adição de coluna tem uma vantagem de ter menor campos opcionais. Ah, então, nesse caso eu posso escolher tranquilamente a fusão de tabelas, né, que ele vai me apresentar, nesse caso, uma solução que não atende tudo, mas que pelo menos me garante duas coisas, né, 2 de 3, a maioria das coisas que eu preciso garantir ou evitar ou minimizar. Então, a gente viu que nesse relacionamento 1 para 1, a gente pode fazer a fusão de tabela, a gente pode fazer a adição de coluna e a gente pode fazer a tabela própria, onde, se vocês forem notar, né, tem o mais e o menos aqui, o menos e o mais aqui, dizendo quais são as ordens de opção que a gente pode escolher. E aí a gente vai fechar agora falando um pouquinho sobre o relacionamento em que as duas são obrigatórias. Olha o exemplo aqui, né? Conferência, organização, comissão organizadora. Então, só a única observação aqui é que a comissão organizadora é uma entidade fraca. Então, ela é identificada por quem? Pela conferência. Então, aquele passo a passo que a gente já faz. Conferência, bota o seu código, bota o seu nome.
Se a gente está fazendo duas entidades obrigatórias, toda a conferência tem uma organização com comissão organizadora. Então aqui a gente vai juntar, né, data de instalação da comissão e o endereço da comissão organizadora. É claro que isso daqui, que é a data, veio do relacionamento e a comissão organizadora adicionou o endereço. Vamos ver agora? Uma conferência sempre tem comissões organizadoras, que tem uma data e um endereço. Uma comissão organizadora sempre tem uma conferência. Então, é claro que uma comissão organizadora em entidade fraca, o código da conferência identifica ela também. Então, aqui, né, nós temos um caso de fusão de tabelas que reduz o número, evita junções, reduz o número de chaves e não tem campos opcionais. Olhando para isso, a gente consegue ver que nenhuma das outras alternativas vão bater, né, a fusão de tabelas, no caso 1 para 1. Então, assim, elas podem até atender, né, a adição de colunas na tabela própria, mas elas sempre vão pecar em alguma coisa. Se você adiciona coluna, o que você faz? Aumenta o número de chaves e o número de junção. Se você aumenta a tabela própria, se você coloca a tabela própria, você aumenta mais ainda o número de chaves e o número de junções. Então, no caso do 1 para 1, que ambas são obrigatórias, é muito mais interessante nesse caso a meta ou a técnica de junção de tabelas. E aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos 1 para muitos.